Olá, tudo bem? O assunto que nos traz aqui nessa aula de hoje é um assunto bastante instigante, que é o dos danos morais, ou como a Lei 13.467 preferiu chamá-los, danos extrapatrimoniais. Até aqui, a CLT não contava com um capítulo próprio para tratar desse tema, o que obrigava o juiz do trabalho a se valer do Código Civil, que disciplina esse assunto em diversos dispositivos, como é o caso do artigo 186, como é o caso do artigo 927, 944, enfim, com a autorização expressa do artigo 8º da CLT. Pois bem, hoje nós temos previsão expressa. Um capítulo que surgiu, artigos 223A a 223G, e que disciplina vários aspectos dos danos morais. Sobre o que nós vamos falar? Como podemos ver aqui na tela, vamos falar sobre o conceito de danos morais ou extrapatrimoniais, os bens tutelados, a responsabilidade, que pode ser imposta tanto ao empregador como ao empregado, veremos, a possibilidade de acumulação da indenização por danos morais, materiais, entre outros, e o tema mais polêmico, certamente, os critérios para a fixação do valor da indenização. É importante ter em conta que, de acordo com a CLT, mais especificamente com o artigo 223A, haverá a aplicação exclusiva dos dispositivos previstos nesse capítulo quando se tratar de danos morais decorrentes das relações de trabalho. Muito bem. Isto gerou uma grande celeuma, né, doutrinária e uma resistência, especialmente por parte de alguns magistrados e membros do Ministério Público, que entendem que não seria possível afastar a aplicação supletiva de dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Não é? É cedo para dizer como a jurisprudência vai evoluir, mas o certo é que, do ponto de vista da literalidade do preceito, em tese, nós deveríamos nos ater aos preceitos que estão na CLT. Nós veremos que isso traz algumas repercussões importantes, mas a seu tempo trataremos disso. O 223B traz uma definição de danos extrapatrimoniais. E aqui, só um parêntese, eu não gosto muito de utilizar a expressão danos extrapatrimoniais, considerando a evolução conceitual que foi percorrida em relação a esse aspecto na doutrina e na jurisprudência. Nós tivemos essencialmente três fases aqui. Na primeira fase, os danos morais eram definidos de forma negativa. Então, quando, por exemplo, na minha época de faculdade, eu perguntava a um professor em que consistia o dano moral, a resposta padrão era: o dano moral é aquele que não é material, é um dano imaterial, é um dano extrapatrimonial. Ora, essa definição, do ponto de vista científico, não acrescenta muito, porque, afinal, é uma definição que se apresenta por exclusão. É o caso, por exemplo, de uma pessoa perguntar o que é uma mesa, e a resposta ser: é aquilo que não é uma cadeira. Isso não acrescenta muito. Enfim. Depois nós tivemos uma segunda fase, aquela em que se definia o dano moral como um abalo psicológico, uma perturbação anímica. Não é? Neste caso, qual é o problema? O problema é que essa perturbação anímica, esse abalo psicológico, é uma consequência possível, mas não necessária, de um dano moral. Como assim? Existem pessoas que são insensíveis a eventuais ofensas. Não é? E não é por isso que elas deixam de ter direito à indenização por danos morais. Um exemplo clássico que eu gosto de citar foi o que ocorreu numa situação emblemática envolvendo um sujeito que tinha um apelido. Né? E a empresa alegava que esse apelido ele teria trazido de casa, que inclusive a mãe dele, quando ligava lá, usava esse apelido. Mas era um apelido muito, vamos dizer assim, vexatório. Não é? E mesmo que este empregado efetivamente não se importasse com o uso dessa alcunha, isso não o privava do direito à reparação por danos morais, por conta da ofensa objetiva que se deu. Não é? Então, a questão do abalo psicológico, a perturbação anímica, que depende da suscetibilidade individual específica de cada pessoa, não é? Isso pode ser tido em conta para definir o valor da reparação, mas não é um requisito para que a indenização seja concedida. Não é? Muito bem. Agora, o terceiro momento conceitual foi esse que pode-se dizer ainda ser o atualmente adotado pela jurisprudência e doutrina,
que é aquele em que os danos morais são concebidos como uma ofensa a determinado tipo de direitos. E que direitos? Os direitos de personalidade, entre os quais os mais relevantes são aqueles previstos no artigo 5º 10. Honra, intimidade, imagem e vida privada. Então, a ofensa objetiva a esses direitos produz, não é, danos morais e é suscetível de reparação, portanto. A lei preferiu definir aqui no 223B, não é, esses danos extrapatrimoniais como sendo aqueles resultantes de ação ou omissão, então pode ser tanto uma conduta ativa como uma conduta omissiva, que ofenda a esfera moral ou existencial, e aqui nós parecemos fazer eco, né, ver o eco aqui de uma espécie específica de dano existencial que vem frequentando bastante a jurisprudência, não é? Que é o dano existencial. O dano existencial, de acordo com a jurisprudência do TST, é aquele decorrente de uma privação grave do convívio social ou da frustração de um projeto de vida. Não é? Isso se dá especialmente no caso de jornadas extenuantes. Não é? O caso que chegou ao TST pela primeira vez, julgado pelo ministro Hugo Scheuermann, envolveu uma enfermeira que passou quase 10 anos sem férias. E aí o tribunal entendeu que não seria suficiente atribuir a essa enfermeira o direito à indenização das férias em dobro, não é? Que seria necessário, em razão desse dano existencial que ocorreu, considerá-la uma indenização específica. Não é? Então, uma pessoa que trabalha 15, 16 horas por dia durante um longo período vai ser privada do convívio com a sua família, não é? Com seus filhos. Não é? Isso pode ter várias consequências nefastas para a vida em família. E é exatamente esse abalo que está sendo objeto de proteção com essa figura do dano existencial, que parece ter ecoado aqui na nova disposição do artigo 223B. E aí se inclui também, aqui para referendar o que já vinha sendo considerado, não é? Que é a possibilidade de que esse dano possa ofender tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Não é? Então, tanto o empregador quanto o empregado podem ser vítimas. Em geral, na justiça do trabalho, não é? Quem pleiteia esse dano é o trabalhador, mas nada impede que a empresa, que, por exemplo, seja vítima de uma campanha difamatória pelas redes sociais, algo que eventualmente venha a viralizar, não é? E pode produzir um abalo enorme, não é? Pode levar, inclusive, ao encerramento das suas atividades empresariais. Então, admite-se a possibilidade de haver uma reparação. Um detalhe importante acrescentado no 223B é de que essas pessoas, física e jurídica, que são vítimas dessas lesões, seriam os titulares exclusivos do direito à reparação. Não é? E com isso, houve quem interpretasse esta regra como uma vedação à possibilidade de reconhecimento do chamado dano em ricochete, ou dano reflexo. Não é? Aquele experimentado, por exemplo, por uma mãe cujo filho é vítima de um acidente de trabalho que vem a torná-lo paraplégico, por exemplo. Nesse caso, ela sofreria um dano reflexo, em razão dessa agressão que foi experimentada diretamente pelo seu filho. A Justiça do Trabalho sempre reconheceu essa possibilidade. No caso de morte, por exemplo, é clássico isso, um acidente de trabalho, aí a viúva, os filhos vêm buscando uma reparação. Esse dispositivo parece dar uma sinalização em sentido contrário. Temos que ver como a jurisprudência vai evoluir para definir o alcance dessa alteração. Quanto aos bens tutelados, em relação à pessoa física, estão aqui indicados diversos deles. Honra, né, seja na dimensão objetiva, seja na dimensão subjetiva, a imagem que a pessoa desfruta perante seus pares ou aquela que ela forma de si mesmo. Imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Esses são, como podemos ver aqui na tela, os principais bens tutelados no caso da pessoa física. É importante ressaltar que prevalece na jurisprudência a interpretação segundo a qual o rol de direitos de personalidade previsto na legislação é exemplificativo e não é taxativo. Portanto, havia, num primeiro momento, no TST, um certo debate sobre isso e eu me recordo que o presidente do tribunal, o ministro Ives, adotava um entendimento que era francamente minoritário, no sentido de que apenas os direitos previstos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, é que seriam tuteláveis por essa via de ações de reparação por danos morais. Essa posição foi completamente superada e a jurisprudência entende que é um rol exemplificativo, como também deve vir a entender esta relação aqui prevista no artigo 223C.
O 223D, por outro lado, traz a relação dos bens que são tutelados em relação à pessoa jurídica. E quais seriam eles? Naturalmente não são os mesmos da pessoa física. São imagem, marca, né? Claro, um patrimônio fundamental, especialmente nos dias de hoje, nome, segredo empresarial, então divulgar a fórmula do ovo maltine, por exemplo, divulgar o código-fonte de um programa, de um aplicativo, né? Sigilo de correspondência, estão alguns dos bens tutelados no artigo 223D da CLT. Avançando um pouquinho para tratar da questão da responsabilidade, aqui nós temos um desafio interpretativo, que é o seguinte. Para definir a responsabilidade, em regra, costumava ser invocada a disposição contida no artigo 7º, 28 da Constituição. O artigo 7º, 28 da Constituição é aquele que diz que o empregador é obrigado a reparar as eventuais lesões, mesmo na esfera moral, decorrentes de eventuais acidentes de trabalho, sempre que incorrer em culpa ou dolo. Muito bem, desse dispositivo se costumava inferir a responsabilidade subjetiva, no âmbito das relações de trabalho. A jurisprudência do TST, entretanto, evoluiu para reconhecer que, excepcionalmente, seria possível imputar a responsabilidade objetiva graças ao previsto no parágrafo único do artigo 927, que assegura, como se recorda, a possibilidade de imputar a responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa, àqueles casos de lesões decorrentes do exercício de atividade de risco. Tá? E para o TST, por exemplo, se considerava atividade de risco o trânsito nas rodovias. Então, se porventura houvesse um acidente numa estrada no nosso país, independentemente de culpa por parte do empregador, haveria a imposição de responsabilidade por conta da indenização daí decorrente. Agora, com o novo preceito, o artigo 223A, que em tese exclui a possibilidade de aplicação no direito civil, certamente vai surgir esse debate quanto à possibilidade de invocar esse preceito. Eu imagino que talvez a jurisprudência mantenha a sua invocação para reconhecer, sim, a responsabilidade objetiva nessas situações de atividade de risco. Não estou dizendo que é a minha posição pessoal, mas é aquilo que eu imagino que a jurisprudência talvez venha a reconhecer. É uma matéria, aliás, que pende de apreciação no Supremo e que teve repercussão geral reconhecida. Quanto à acumulação, aqui não temos novidade. Na verdade, a CLT simplesmente veio a referendar aquilo que já estava presente na jurisprudência, tanto do TST quanto do STJ, que admite expressamente a possibilidade de acumulação da indenização por danos morais, materiais ou mesmo estéticos. O novo regulamento, constante do artigo 223F, entretanto, exige que a decisão discrimine essas indenizações e os seus valores respectivos. Nada mais natural. Então, o juiz não vai poder atribuir um valor global a título de indenização por danos morais, materiais e estéticos, por exemplo. Ele tem que discriminar cada um deles. Depois, uma observação importante, uma regra de hermenêutica destinada ao magistrado é de que a composição de perdas e danos, ou seja, lucros cessantes e danos emergentes, não pode afetar, não pode interferir na avaliação do valor, da definição do valor da indenização por danos morais. Muito bem, e assim nós chegamos ao último ponto, que é seguramente o mais polêmico de todos eles. A nossa legislação sempre adotou, ou melhor, o nosso ordenamento jurídico, como regra, adotou uma postura vamos chamar assim, não definição de critérios, um modelo aberto, não tarifário. Havia uma exceção, que foi a lei de imprensa, e que foi reputada inconstitucional pelo Supremo, inclusive nesse aspecto. Há vantagens e desvantagens em cada um desses sistemas, no modelo aberto e no modelo tarifário. No modelo aberto, a grande vantagem é que a parte autora da lesão pode enfim, ser surpreendida com o valor de indenização e com isso não vai incorporar
não vai internalizar esses valores como parte, vamos dizer assim, da sua previsão de custos. Por outro lado, a desvantagem é a insegurança, a disparidade que existe enorme entre os valores que são fixados nos danos morais. Nós podemos ter duas pessoas com situações muito parecidas e em relação às quais se fixa um valor díspare, não é? Por outro lado, o modelo tarifário tem essa vantagem da segurança, mas a desvantagem de permitir a internalização, não é, desses riscos. A CLT agora passa a contar com um modelo, vamos dizer assim, semi-tarifário, com critérios gerais que vão permitir a definição de uma graduação, não é, quanto à gravidade da lesão. E aí um patamar de valores limite. Não é? Quais são os critérios para definir o valor a ser atribuído à indenização por danos morais? Entre outros, o artigo 223G, como podemos ver aqui na tela, diz natureza do bem jurídico tutelado, então suponha uma eventual hierarquia entre eles, intensidade do sofrimento da humilhação, a questão do abalo psicológico que eu mencionei, possibilidade de superação física ou psicológica, reflexos pessoais e sociais. Então, por exemplo, se em decorrência daquela ofensa ou daquele acidente ou daquele assédio moral, né, a pessoa, por exemplo, entrou num quadro depressivo, não é? Daí podem ter várias repercussões. Ele se separou, enfim. Extensão e duração dos efeitos, condições em que a ofensa ocorreu, não é? Grau de culpa ou dolo, ocorrência de retratação, esse é um ponto importante, muitas vezes, para minimizar o impacto, não é, dessas agressões, o empregador pode adotar várias medidas. Por exemplo, pode expedir uma carta de recomendação quando foi rogada uma eventual ofensa que possa, de alguma maneira, contribuir para restringir o acesso, né, do trabalhador ao mercado de trabalho, o seu reingresso. Né? Enfim, há aí vários aspectos, a situação social e econômica das pessoas envolvidas, né, tanto o agressor quanto a vítima, né, o esforço para minimizar a ofensa, entre outros. Muito bem. A partir desses critérios, nós vamos chegar, então, a um nível de gravidade da lesão. Né? A partir desse nível, nós vamos ter um teto específico. Então, nós temos aqui a lesão de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Em relação a esse ponto, é importante ressaltar que houve uma mudança muito importante entre entre o advento da Lei 3.467 e, por outro lado, não é, o surgimento da medida provisória número 808, já mencionada aqui. Qual foi a mudança? Antes, a referência que se fazia aqui era o salário contratual. E agora passou-se a falar de teto previdenciário, o que de fato parece ser mais equânime, porque nós poderíamos ter uma situação em que, em razão de um acidente ocorrido, não é, numa empresa e que teria vitimado, imagine, o peão de obra e o engenheiro. Não é? O peão de obra recebendo R$1.000 e o engenheiro recebendo R$10.000. Não é? Então, nos casos de morte, seria gravíssima a lesão. A família do peão de obra receberia R$50.000 e a do engenheiro receberia exatamente 10 vezes, R$500.000. Então, essa disparidade, em certa medida, foi corrigida aqui, porque aqui se adota o teto previdenciário. Então, para as lesões de natureza leve, são 3 vezes o teto previdenciário, não é? Cujo valor é de cerca de R$5.000, então seria 15.000 aproximadamente. Se a ofensa for média, são 5 vezes, isto é, 25.000 aproximadamente, mais uma vez, 20 vezes se for grave, não é? E 50 vezes se for gravíssima. Uma outra mudança importante, trazida pela LMP, pela medida provisória 808, foi a de excluir expressamente o evento morte. Então, no caso do evento morte, esses tetos não são aplicados, o que é foi uma evolução muito importante e bem-vinda. Não é? Imagine, por exemplo, na indústria da construção civil, em que há, infelizmente, muitos acidentes fatais ainda. Não é? Se houvesse a definição de um teto, não é? O que poderia ocorrer, não é? Seria a internalização desses custos. Então, quando você viesse a comprar um apartamento, os R$50.000 a mais que você está pagando ali no preço poderiam ser o resultado da morte de um trabalhador, né? A incorporação aí dos riscos deste tipo de evento, o que não faria, de fato, o menor sentido. Muito bem, em caso de
a pessoa jurídica, nós temos que adotar os mesmos parâmetros, não é? Considerando aqui não mais o salário contratual, e sim, não é? o teto previdenciário, de acordo com a medida provisória 808. Quanto à reincidência, o que nós tivemos de mudança aqui foi o seguinte, não é? O juiz pode, nesse caso, levar o dobro, não é? Em que circunstâncias? No caso de ofensas que envolverem quaisquer das partes, não as mesmas partes, porque não faria sentido, era o que a Lei 3.467 dizia antes, e a medida provisória alterou. Ofensa envolvendo quaisquer das partes. Tá? Então, não precisa ser ofensa daquela empresa em relação àquele empregado. Não. Se a empresa comete a mesma ofensa com outro empregado, tá? Dentro do lapso temporal de até 2 anos após o trânsito julgado da sua condenação, isso é considerado reincidência. E havendo reincidência, o juiz pode levar ao dobro o valor da indenização. É isso que nós tivemos. Muito bem. E assim nós concluímos essa nossa rápida aula, né, num voo panorâmico a respeito dos principais aspectos em torno dos danos morais. Não é? Novamente, eu gostaria de deixar o meu e-mail, trabalho@gaudio.com.br, para o qual eu gostaria que dirigisse suas dúvidas, observações, críticas, todas serão muito bem-vindas. Muito obrigado mais uma vez e espero contar com a sua presença na próxima aula.